Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir que, ainda assim de pé como estão, vocês peguem as suas Bíblias, por favor. Temos Bíblias no escaninho do banco à sua frente, que é na linguagem que eu vou ler aqui. E abram, por favor, em Apocalipse, capítulo 9. No último sermão em Apocalipse, nós falamos das 4 primeiras trombetas. Foram bem curtinhas. E hoje nós vamos ver outras 2, que são mais intensas. Até porque aquele capítulo terminou com ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar, pois 2 deles vão tocar agora no capítulo 9. Bom, meus irmãos, esse capítulo enfatiza a justiça divina e a soberania que vem da parte de Deus. É isso porque Deus permite que esses julgamentos, nós acabamos de ler, ocorram. Mas esse capítulo também ressalta a misericórdia, ressalta a longanimidade de Deus, visível no fato de que esses juízos servem como também um chamado ao arrependimento. Uma vez que o juízo é proclamado, isso vai acontecer, é porque existe a chance de que haja arrependimento antes que o juízo aconteça. A narrativa de Apocalipse 9 não é apenas uma descrição clara do derramamento da ira divina contra o seu pecado, uma ira justa, mas também uma exortação a todo ser humano, a todo membro da nossa raça, para que reconheça a majestade de Deus, a sua grandeza, e que se arrependa dos seus pecados, enquanto ainda há tempo. Como nós vimos anteriormente no capítulo 8, os 4 primeiros flagelos, aquelas 4 primeiras trombetas, descrevem calamidades que são intensas, são graves, que se desencadeiam a partir da natureza. Nós vimos isso no sermão anterior em Apocalipse. A terra, o mar, os rios, as fontes das águas, os corpos celestes, são elementos da natureza que são afligidos pelo duro castigo do Senhor contra o pecado. Mas agora, quando nós chegamos ao capítulo 9, esses 2 flagelos que se seguem, as 2 trombetas, a de número 5 e a de número 6, descrevem não mais forças da natureza totalmente descontroladas por causa do derramar da ira de Deus, mas descrevem forças poderosíssimas que são forças demoníacas. Agora não estamos mais olhando para terremotos, escurecimento do sol, de estrela, não, agora nós estamos olhando com o olhar de quem já sabe pela revelação de Deus que este derramar da ira do Senhor, da 5ª e da 6ª trombeta, são intensamente piores do que os anteriores, porque não são proclamações da natureza que absorve a ira de Deus, mas são demônios poderosíssimos que são liberados pelo governo de Deus para serem os algozes contra aqueles que se opõem a Deus. Essa é uma descrição quase que do próprio inferno. Se você prestar atenção e depois você reler esse capítulo, é uma descrição terrível a respeito do que está para acontecer a partir dessa revelação de Deus a João. Pessoas querendo morrer sem conseguir morrer. Pessoas que buscam a morte e, literalmente, no uso da sua linguagem poética, o autor, o apóstolo João, diz que a morte foge das pessoas. Isso é uma coisa da mais extrema calamidade sobre o ser humano. Alguém que quer morrer e não consegue morrer. Mesmo sabendo que a morte não vai resolver os seus dilemas eternos. Pessoas querendo que isso aconteça sem conseguir. Esse é um testemunho claro e poderoso do caráter divino, que ao mesmo tempo é absurdamente, absolutamente justo e absolutamente misericordioso. Esses 2 atributos perfeitos de Deus estão num contraste claro nessa narrativa do capítulo 9. Serve como um lembrete para aquelas pessoas que gastam a sua vida no pecado, arrematam sobre si as consequências de uma vida de devassidão, de pecaminosidade, uma vida levianamente contrária e oposta aos desígnios santos de Deus e que gastam a sua vida temporal
em oposição clara a Deus. Mesmo que essa oposição seja, como muitas vezes nós ouvimos por aí, eu nunca roubei, nunca matei, nunca traí minha mulher, então eu não preciso dessa tal de conversão. Isso é uma oposição grave a Deus, tanto quanto dos pecados mais hediondos que nós temos conhecimento. Conforme a gente avança aqui no Apocalipse, cada vez mais a descrição se torna algo plástico, algo que a gente pode quase visualizar. E é algo com uma dinâmica tão intensa, como diz um dos autores que eu consultei, agora não lembro mais qual deles, mas ele diz que a dinâmica é tão intensa que se o leitor do Apocalipse for uma pessoa afeita a tentar visualizar o que lê no texto, ela talvez se perca, porque a dinâmica é tão grande que a pessoa não consegue acompanhar a plástica da visualização do texto do Apocalipse e vai ficando cada vez mais intenso. Isso é como fez C.S. Lewis, no seu último livro da série das Crônicas de Nárnia, intitulado A Última Batalha, o último da cronologia da história. Nesse livro ele narra o fim do mundo de Nárnia. Você talvez já tenha dito, vou entrar ali no guarda-roupa, vou sair lá em Nárnia, quando a coisa está muito difícil. Mas Nárnia também tem um mundo, e esse mundo também vai acabar. E ele acaba exatamente nesse livro, A Última Batalha. Nessa história tem um macaco e tem um burro, um jumento. O macaco se chama Manhoso e o burro se chama Confuso. Nessa história. Então o macaco, que é manhoso, é ardiloso, esperto, confunde a cabeça do jumento, que era meio atolado, meio atabalhoado, por isso que o nome dele era Confuso. Ele enrola o jumento para ele fazer o que ele, o macaco, queria. E eles estão andando, não vou dar o spoiler completo do livro, mas é só isso que me interessa. E eles acham uma pele dourada, um negócio dourado, e eles identificam como sendo, quem sabe, a pele de um leão. O leão morreu, a pele ficou por ali. E Manhoso faz a cabeça de Confuso para ele botar a pele sobre ele e fingir que é o leão Aslan, o herói das Crônicas de Nárnia, que é, metaforicamente, o símbolo do leão de Judá, o Senhor Jesus naquela história. Quem já leu sabe o que é isso. Se você não leu, está perdendo, você deve ler. Até que, depois de muita confusão, surge ali em Nárnia o verdadeiro Aslan, o verdadeiro leão. E ele surge para julgar as criaturas. E ele julga todas elas, e nesse julgamento ele vai separar as criaturas justas das criaturas injustas, num claríssimo paralelo do juízo final. Aliás, um dos temas do livro do Apocalipse. Nárnia vai ser destruída, aquele reino, aquele mundo vai ser destruído, mas em seu lugar vai surgir um novo mundo, que é um novo reino. Esse reino vai ser glorioso, vai ser real, e aí nós temos a revelação, na história, que simboliza a promessa de um novo céu e de uma nova terra para os fiéis, que em Nárnia é para os justos, para aqueles animais que foram julgados e considerados justos. Só que aqui nós temos uma verdade que está se estabelecendo. Nós temos seres espirituais que confundem, enganam e levam pessoas, às vezes de boa índole, para terem o seu intelecto, para terem a sua cognição, para terem o seu coração embotados pelas artimanhas desse tal de Manhoso, que vem contra nós, sabendo que nós somos meio jumentos, quando nos deparamos com as artimanhas do inimigo. Meus irmãos, eu vou dizer a vocês logo de saída, antes de entrarmos no texto. Esse tal de Manhoso, ele age, que na roça chamam de tinhoso, eu acho que é para fazer rima com manhoso. Ele age de duas maneiras assim frontais. Primeiro, ele age nas pessoas que estão lá fora, que não têm o Senhor. E ele embota a mente dessas pessoas para elas não chegarem a conhecer a Deus. Esse é um dos seus trabalhos. O outro trabalho é pior, é aqui dentro, em que ele pega pessoas do reino, assim como Confuso era do reino de Nárnia, nós também somos do reino do Senhor.
mas ele é ardiloso. Ele às vezes fala como um macaco manhoso, às vezes fala como uma serpente, com a sua sibila. Não é bem assim, não. Isso não faz mal. E as pessoas dentro do reino de Deus passam a ser confundidas. E elas são confundidas porque estão fragilizadas. Se o jumento não fosse o que ele era, ele teria posto o manhoso para correr de perto dele. Esse capítulo 9, particularmente, de Apocalipse, ele é um alerta. Cuidado, porque manhoso está por aí. E você não pode ser confuso. Vamos ver o que o texto nos diz. Porque a quinta trombeta vai aparecer. E ela revela uma estrela caída que abre o poço do abismo, de onde surgem criaturas semelhantes a gafanhotos. É uma mistura estética. Parece gafanhoto, parece cavalo, tem cara de gente, tem cabelo de mulher. São criaturas estranhas que são descritas aqui. E todos aqueles que não têm o selo de Deus sobre a sua testa serão alvo dos ataques dessas criaturas medonhas. Eu já falei para vocês o que é ter o selo na testa. Vocês lembram disso? A testa, a fronte, a cabeça é o local de autoridade, o local de poder no sentido figurado da coisa. Nós temos a nossa autoridade, o poder que nos é conferido por Deus é simbolizado pela cabeça. Se o selo de Deus está sobre a nossa fronte, nós somos submetidos ao poder maior de Deus. Porque todo poder que há na face da terra, todo poder na criação é derivado do poder de Deus. Ele comissiona o poder. Não há um poder derivado de outro poder que não seja de Deus. E todo aquele que tem sobre a fronte ou sobre a mão direita a marca da besta, do anticristo, do cão, seja lá de quem for, é porque entregou a sua autoridade para esses seres nefastos. Deu para entender? Não é nada físico. É algo que está nas entrelinhas da autoridade que o Senhor deixou conosco. Pois bem, eles são liderados por um rei, que é o anjo do abismo, e eles recebem autoridade para gerar um sofrimento intenso, terrível, que parece que vai levar à morte, mas que não mata ninguém, é profundamente letal, mas eles têm proibição de Deus, que é quem está sob o comando. Deus proíbe que eles matem qualquer ser humano. Não pode matar ser humano. Aqueles seres estranhos, que são gafanhotos, escorpiões, cavalos, tudo ali misturado, nessa simbologia de João, eles começam a torturar de maneira atroz os seres humanos, que são os seus próprios adoradores. E aqui começa algo estranho. Ou nós nos submetemos a Deus, e por sermos submetidos a Deus, nós somos amados por Deus, ou o ser humano está submetido a outros seres espirituais, que não são procedentes da parte de Deus e que por isso eles são profundamente torturados na sua espiritualidade, nas suas emoções e naquilo que eles se tornam. Eu não vou mencionar outras religiões por uma questão de deferência às pessoas que têm outras expressões de fé. Mas há religiões em que aqueles que são seus adeptos recebem a alcunha de animais. Enquanto nós somos chamados de filhos em outras esferas religiosas, as pessoas, os fiéis, são chamados alcunhados de animais. E não é no sentido bom da palavra, é no sentido da subjugação da palavra. Os gafanhotos aqui nos remetem à oitava praga do Egito, que está lá em Êxodo 10. Nós vimos que as 4 primeiras trombetas também nos remetem às pragas do Egito, não na ordem em que elas ocorreram, mas aqui é a oitava, a dos gafanhotos. E também nos fazem lembrar, essa trombeta nos faz lembrar da terrível praga dos gafanhotos. Capítulo 1 e capítulo 2 do livro do profeta Joel nos falam a respeito de uma terrível invasão, uma praga sem precedentes de gafanhotos, que Joel passa a entender como sendo o prenúncio do dia do Senhor. Vejam bem, os textos bíblicos se casam, eles se encaixam. A Bíblia responde à Bíblia, a Bíblia tira dúvida da Bíblia, a Bíblia esclarece a Bíblia. Toquem a trombeta em Sião,
e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo, parece que a gente está lendo o Apocalipse, a gente está lendo Joel, capítulo 2, versículo 1. E em contraste, no entanto, com as pragas do Egito, com uma delas, pelo menos ela se parece, esses gafanhotos não têm autorização neste momento para causar dano às ervas do campo, não podem. E ao descrever os vários aspectos que envolvem tudo isso, e essas criaturas, João nota que o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e isso denota claramente o desejo pretensioso desses seres demoníacos de usurpar o lugar da humanidade no ápice da criação divina. Qual é o ápice da criação divina? Foi o elemento criado em que Deus parou de dizer faça-se, e aquilo se fazia, e ele resolve, na linguagem do Gênesis, criar com a própria mão e dar do seu próprio fôlego de vida. O ser humano está fazendo de tudo para cumprir esse papel demoníaco. Até hoje não conseguiu na plenitude. Mas eu vejo pessoas se caracterizando de animais. Eu vejo pessoas dizendo as coisas mais aberradoras a respeito do ser humano, que eles próprios são como nasceram. E que rejeitam aquilo que o Criador lhes deu, a fim de tornarem-se donos da sua própria forma criada. Estão antecipando o que esses seres demoníacos queriam fazer aqui em Apocalipse 9. Pela primeira vez nesse livro, um corpo inanimado assume um papel animado. Porque a estrela que cai assume qualidade de vida. Essa estrela recebe as chaves do abismo de forma passiva. E é muito provável que quando João tenha visto aquela estrela recebendo a chave do abismo, ela já tenha sido lançada por terra. É um ator passivo na narrativa, nesse momento aqui. No Novo Testamento, meus irmãos, ela recebe a chave do abismo. No Novo Testamento, o termo abismo se refere sempre à moradia de espíritos malignos. Só tem uma exceção, que fica lá em Romanos 10, 6 e 7, que Paulo menciona a palavra abismo como moradia dos mortos, ou seja, o mundo dos mortos. Sem contar com esse texto de Romanos 10, 6 e 7, o Novo Testamento inteiro usa a palavra abismo para falar do local de morada de espíritos malignos. Só no Apocalipse esse texto aparece 7 vezes. E só no capítulo 9 aparece 3 das 7 vezes. Versículo 1, versículo 2, versículo 11. Indica uniformemente, no Novo Testamento, o lugar onde ficam. E é claro que isso não representa dizer um local geograficamente localizado, mas é um princípio portentoso do lugar onde ficam Satanás e seus seguidores. Meus irmãos, o capítulo 9 de Apocalipse está falando de coisa muito pesada. Existe aqui uma hecatombe também natural, de uma estrela que cai, do sol e do ar escurecendo. A gente pode imaginar o que é o sol escurecendo, porque a gente tem eclipse. A gente pode imaginar isso em proporções muito maiores, mas a gente imagina o que é. A lua escurecendo, a gente imagina. O ar ficando escuro, a gente não consegue imaginar. A gente sabe o que é neblina. A neblina não nos permite ver longe, mas a gente nunca viu uma neblina tão densa que seja escura. Tudo porque se abre o poço do abismo. Tormentos indizíveis aparecem e são aqui descritos a ponto de as pessoas desejarem a morte que não vem. Assim como os miseráveis de coração, aqueles que têm coração amargurado, aparecem em Jó 3, 21 e 22, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura, mas a morte não vem. Isso porque, meus irmãos, como diz um dos comentaristas, os demônios, sem poder para matar, Deus não permitiu que eles matassem na quinta trombeta, continuam a fustigar o corpo e a mente dos sofredores e a levá-los ao desespero total. Essa é a realidade da quinta trombeta.
Esse é só o primeiro ai, são 3. E aí vem o segundo ai, no qual nós vemos 3 partes, nesse trecho final que é tão intenso. Primeira parte está nos versículos de 13 a 16, sinaliza a reunião de tropas montadas. Estamos vendo aqui um cenário em que existe movimentação de tropas, e tropas pesadíssimas, a partir desses seres estranhos, poderosos, terríveis, malignos, medonhos, que saem do próprio abismo. A segunda descreve os cavalos e seus cavaleiros e a devastação de 1/3 da população da terra. Por quê? Porque na sexta trombeta, quando essas tropas são reunidas, aí vem a autorização da parte de Deus. Até 1/3 do povo da terra vocês podem eliminar. E a terceira, o terceiro e último trecho, os versículos 20 e 21, em que nós temos um resumo final que vai indicar a resistência daqueles que sobreviveram à praga, ou seja, os 2/3 que sobreviveram. No entanto, estes que sobrevivem depois de ver tudo o que aconteceu, e apesar das advertências advindas daquelas pragas, daquela mortandade, continuam em seus caminhos ímpios, adorando aqueles demônios. Essa sexta trombeta traz uma visão que é muito mais terrível do que a quinta, que por sua vez já era muito pior do que da primeira até a quarta. Aqui nós temos 4 anjos atados, amarrados, junto ao rio Eufrates. Estão preparados para um tempo específico. Data, hora, dia, estão prontos. Estavam só esperando a autorização de Deus. Eles comandam um exército de cavaleiros que causa a morte de 1/3 da população da Terra. E esse evento, que é visto muitas vezes pelos teólogos mais conservadores como um juízo severo, severíssimo da parte de Deus, vai destacar e tornar cada vez mais intensos os castigos de Deus sobre um mundo que é rebelde e é totalmente idólatra. Aquela profusão de uma guerra cósmica desses seres contra os seus próprios seguidores. Vejam bem, meus irmãos, quando Deus libera esses seres demoníacos, eles não se levantam mais contra o povo de Deus. Eles estão sendo algozes dos próprios seguidores. E a despeito de tudo que nós vemos, nós sabemos que Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. E mesmo com tudo isso, mesmo com a maior mortandade de toda a história, 1/3 da população, se fosse hoje, significaria o quê? 2,6 e alguma coisa, 2 bilhões e quase 700 milhões de pessoas. Vocês já imaginaram o que é isso? Se fosse hoje, 1/3 da população seria quase 2,7 bilhões de pessoas. Você tem um problema sanitário. Onde é que você enterra tanta gente de uma vez só? Entenderam? Não é só a mortandade, são os desdobramentos daquilo. João agora está numa cena celestial. Ele está vendo isso lá do céu. E como é que nós sabemos isso? Porque a voz que vem falar com ele vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Ele agora está diante de Deus, e eu falei para vocês que todas as vezes no Apocalipse que João está no céu, existe um processo cultico que está acontecendo. 4 anjos tinham aparecido lá no capítulo 7, no comecinho do capítulo 7. Eles estavam em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Agora nós temos de novo 4 anjos, que são outros, que serão logo soltos. No início dessa visão, eles estão presos, vão ser logo soltos, porque eles estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, como eu li para vocês. Esse rio ficava na Babilônia, ao norte. É um rio muito citado na história bíblica. Lá em Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, você vai ver a importância desse rio e por que ele é tão mencionado. Esses anjos tinham uma função única, esses demônios, uma função única: matar 1/3 da humanidade. Esse era o trabalho deles. Só que eles não fizeram isso pessoalmente.
Eles deram uma de general. O general não vai lá, né, para a guerra, ele fica aqui comandando a guerra. E esses anjos, que são anjos caídos e que foram desamarrados ali de onde estavam, próximo ao rio Eufrates, eles reúnem um exército incrível, cujo número é dado aqui. São 200 milhões, uma artilharia de 200 milhões, que é um número que simplesmente era impossível na antiguidade. Nós hoje podemos ter uma mobilização de 200 milhões em alguns países. Vai ser muito difícil, mas tem como fazer isso. Algumas forças armadas têm mais do que isso. Mas nós estamos no primeiro século. No primeiro século era impossível uma coluna de artilharia com 200 milhões de soldados. Eu fiz uma conta, só para a gente visualizar, já que Apocalipse nos leva a visualizar, eu fiz uma conta. Vocês imaginem, vocês sabem o que é 1,5 km. Dá para chutar mais ou menos. Vocês imaginem, a conta que eu fiz foi de 1 milha, 1,6 km. Vocês imaginem a coluna de 200 milhões de soldados com 1,6 km de largura. Vocês sabem onde é que ia acabar essa coluna? Em São Pedro da Aldeia. 136 quilômetros. São Pedro da Aldeia tem 135, ou seja, depois daquele pardal que tem lá no meio de São Pedro. O que João está dizendo é o seguinte: aqueles 4 seres estranhos, terríveis, medonhos, foram libertados e eles arregimentaram uma tropa que vai sair matando gente até o limite de 1/3, e essa tropa tem 1,5 km por 136 quilômetros. Só para a gente visualizar. É óbvio que isso é um número para a gente entender a magnitude do que João está descrevendo aqui. João nos relata, que é exemplo do que aconteceu com Faraó, o resto da humanidade que não foi morta, os 2/3, por esses seres, por suas pragas, simplesmente endureceu o coração. Não se voltou para Deus, não se arrependeu, não reconheceu, não se arrependeu das suas obras, daquilo que as suas próprias mãos tinham feito, não se arrependeram. Salmos 115 e 135 falam da qualificação do que são os ídolos, porque ele repete aqui: aquilo é madeira, aquilo é pedra, aquilo é isso, é aquilo, não vê, não cheira, não sente, não anda. E Paulo nos mostra nos seus textos que adorar ídolos é equivalente a adorar demônios. Os ídolos incorporam o conceito de adoração a demônios, que exigem devoção e exigem uma devoção sem questionamentos. Reverenciar um ídolo é a mesma coisa que professar lealdade a demônios. E os demônios não promovem o bem-estar de quem os adora, mas a destruição desses seus adoradores. Eles induzem os idólatras, lembram do manhoso e do confuso? Eles induzem aquelas pessoas que são idólatras a transgredirem seguidamente os mandamentos de Deus. E a recusa em se arrepender acontece por 2 motivos simples no coração humano. Isso aparece ao longo da Escritura, e aqui fica claro demais. O primeiro deles é a própria idolatria, que é o desvio da espiritualidade, seguido do hedonismo, que é o desvio da própria humanidade. A idolatria é quando nós dizemos para Deus: eu tenho outra coisa em seu lugar. E o hedonismo é quando nós dizemos para nós, mas num recado para Deus: o que me importa não é a tua vontade, nem mesmo a tua verdade. O que me importa, vou falar uma frase que a gente ouve por aí: só me importa ser feliz. Quando nós chegamos a esse estágio, sem querer saber o que Deus quer, nós já nos tornamos hedonistas. Por causa da queda, todos nós temos alguma coisa de hedonistas. Mas eu estou falando agora do hedonista que se lança, se aplica a isso como alvo da sua vida. Não importa quem está ao meu lado, não importa a minha igreja, não importa a minha esposa, não importa o meu marido, não importa Deus, eu quero é ser feliz.
está indo para o inferno enquanto pensa assim. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. É aqui que João está fazendo referência aos salmos que eu mencionei. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Ele aqui, nessas 4 indicações de desvios pessoais, ele tenta abarcar quase todos os elementos de desvio ético-moral do ser humano. Como é que Deus nos fez? Por que é que nós fomos feitos? Como é que Deus pretende que nos relacionemos? Como é que Deus quer que nós sejamos seus filhos? A quem Deus quer que nós adoremos? Como deve ser o nosso culto? São perguntas que a Bíblia responde e que, por uma razão de idolatria / hedonismo, nós corrompemos na história da nossa raça. Meus irmãos, o pior de tudo é quando nós vemos isso dentro das igrejas locais. Por que eu faço questão de dizer igrejas locais? Porque o que nós vemos corrompido dentro das igrejas locais não está fazendo parte da igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja universal do Senhor não acolhe esses desvios nem da idolatria, nem do hedonismo. A que conclusões nós podemos chegar? Eu vou usar aqui a conclusão de um pensador chamado Osborne. O 5º e o 6º julgamentos, ou seja, essas trombetas, são uma prova positiva de 2 grandes tristezas em relação à realidade do mundo doente, um mundo doente, corrompido pelo pecado, conforme nós conhecemos esse mundo. A primeira é a tristeza do mundo, desse mundo demoníaco, sob o controle desse anjo do abismo, usando a mesma terminologia de João, o ódio concentrado desses seres que desejam apenas torturar e matar até mesmo os seus próprios seguidores. E nós temos a segunda, que é a tristeza ainda maior de que a humanidade depravada por causa do pecado está tão enredada e enganada que ela não consegue perceber essa verdade. Ela é igualzinho, confuso, que botou uma pele de leão em cima e acha que é um leão. Tem crente que tem uma capa e que acha que é crente. Tem gente no mundo que botou uma capa e acha que é bom, acha que não precisa de Deus. Cuidado com as capas que nós usamos. Até Moisés caiu nessa esparrela. Vocês sabem que ele usava uma máscara para ninguém ver o brilho. Da onde? Ele usava uma máscara, ele botava um pano, depois que ele falava diretamente com Deus, para que ninguém visse o brilho. Isso aí. Mas aí Paulo depois vai nos revelar no Novo Testamento que Moisés não era tão bonzinho assim, não. Ele usava, na verdade, aquele manto sobre a sua cabeça para que ninguém soubesse que o brilho já estava desaparecendo. Para todo mundo continuar achando, olha, ele deve estar com o rosto brilhando. E ele já estava com o rosto todo embaçado. Meus irmãos, nós somos como Moisés. Nós somos como Confuso. E precisamos da graça e da misericórdia de Deus para tirarmos de sobre nós essa pele falsa de leão, para tirarmos do nosso rosto um manto falso, uma máscara falsa, para que sejamos quem de fato nós somos na presença de Deus. Está assim de crente que todo domingo chega na igreja e parece um santo. Quando bota o pé na rua, vira um antissanto. Melhor maneira de falar isso agora. Sujeito no domingo, após as 15 horas, ele começa a se transformar, parece Dr. Jekyll. Ele vai se transformando, ele pega a Bíblia para botar embaixo do braço, ele vai se transformando, se contorcendo. Aí ele chega na igreja, ele até fala diferente. Você pede para o sujeito orar, a impostação de voz. Você fala assim, eu entrei no paraíso e não sabia. Isso é um anjo orando. Quando o sujeito põe o pé fora da igreja, é o filho do cão.
A mulher dele que sabe o que padece. Os filhos sabem o que sofrem. Ou o marido sabe também o que padece. Meia dúzia de mulher aí que incesta o marido todo dia, né? Só para ele não esquecer quem é que manda. Meus irmãos, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus para não cairmos nesses desvios dos quais a Escritura nos adverte. Nos textos bíblicos, nós vamos nos lembrar sempre de que Deus pode usar forças nada boas, o próprio Satanás e seus sequazes, como algozes contra a nossa vida. Deus pode usá-los como seu agente de juízo. Na Bíblia nós vemos isso. Também nós entendemos que a severidade do juízo das trevas não terá precedente. Nada do que nós já vimos e sabemos acontecer na história humana até hoje é comparável ao que ainda vai acontecer. Deus está hoje, através da revelação da sua Escritura, dizendo para cada um de nós e para cada um que nos cerca. É por isso que você não deve ficar calado e deve falar a respeito do Evangelho do Senhor. Porque Ele está dizendo, vai acontecer, vai piorar, vai vir, vai acontecer. Noé não ficou 100 anos anunciando, e só ele e a sua família entraram na arca. É a mesma coisa. Recusar Deus é sinônimo de tornar-se ou manter-se idólatra e, portanto, alvo do próprio Satanás. E manter-se no hedonismo é uma resultante direta de alguém que é idólatra. Se alguém é hedonista, é porque é idólatra. Porque aquele que não é idólatra consegue enxergar em Deus a sua alegria, a sua satisfação. A idolatria distorce. E a pessoa não consegue mais ver o que ela própria é, porque ela não passa por Deus. João Calvino nos ensina que nós só conhecemos Deus se conhecermos a nós mesmos. E só conseguimos nos conhecer se conhecermos Deus. É só a gente olhar para a rua que a gente vê porque está tudo bagunçado. E para tudo isso aí, vejamos, não devemos ser, por favor, meus irmãos, não devemos ser como um macaco manhoso. Não vamos enrolar ninguém. O dia que a gente parar de pregar o Evangelho, nós nos tornamos também promotores da inverdade do inimigo por causa do nosso silêncio. Para quem você pregou o Evangelho esta semana? Se no seu coração, na sinceridade da sua resposta interior, você diz, puxa vida, essa semana eu não preguei para ninguém, nem na semana passada, nem na anterior, eu sinto dizer que você está igual o macaco manhoso. O nome é bonitinho, mas é uma desgraça. Você está fazendo o papel de Satanás, mesmo sendo filho de Deus. Abra a boca e eu te encherei. Também não devemos ser como o jumento confuso, que ouve os blá blá blás de Satanás e vai atrás. Nós temos que ter firmeza naquilo que nós cremos. Eu sei em quem eu tenho crido e ponto final. Eu sei quem é o meu Redentor, ponto final. Somente não sendo nem como um macaco manhoso e nem como um jumento confuso, é que nós vamos conseguir divisar com os olhos da fé o verdadeiro leão da tribo de Judá. Nós vamos parar de ver o leão falso para ver o verdadeiro leão. É claro que eu estou usando aqui a liberdade sobre o texto de livros, porque é somente do lado dele que haverá salvação, eternidade e seremos poupados das investidas desse tipo de ser que o Senhor está dizendo, vai acontecer. O que nós não sabemos é até que ponto as expressões são literais, são metafóricas, são simbológicas. Mas que tudo isso vai acontecer, vai. Os que se arrependerem dos seus pecados serão salvos. Está aí, ainda dá tempo. Qual é a diferença entre nós e aquele que não tem o Senhor? Não é o fato de sermos pecadores, todos somos. A diferença está no reconhecimento da pecaminosidade e no fato de nos aproximarmos de Deus dizendo, eu não quero mais aquela idolatria hedonística, eu quero o Senhor, eu quero me submeter a Ele
e ali ficar pacientemente nas mãos de Deus enquanto Ele cultiva em nós a perseverança e a santificação, a fim de nós crescermos numa vida santa junto a Ele. Errados, pecadores, mas justificados pelo sacrifício do Senhor. A notícia difícil é que às vezes, e muito comumente, nessa hora a gente começa a ser perseguido, atribulado, mas a eternidade vale mais do que qualquer outra coisa. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou falar e você vai repetir, tá bom? É um trecho da Bíblia, né? Tem uma... Ele sair daqui feliz, porque nós estamos vendo outra realidade que o Senhor nos propõe. Esse é um trecho de 2 Coríntios 4, de 8 a 11. Eu falo uma frase e você repete, tá bom? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Louvado seja o nosso Deus. Senhor Deus, estamos em Tua santa e bendita presença, acolhendo em nosso coração a Tua palavra, que nos revela os Teus desígnios, e nós com isso queremos pedir ao Senhor que transforme o nosso coração até a estatura que o Senhor mesmo quer para cada um de nós. Faz, ó Deus, com que estejamos alertas, prontos, porque o grande dia do Senhor haverá de ser proclamado, deflagrado, e muita coisa ainda está por acontecer. Ajuda-nos a pôr os nossos olhos na eternidade, tirando, ó Deus, o nosso prazer desta terra e colocando o nosso prazer no Senhor, no culto ao Senhor, na comunhão dos santos, nos sacramentos, coisas que são tuas, dadas para o nosso deleite, para a nossa alegria. Senhor Deus, não permita ao Senhor que nesta noite saia daqui ninguém sem te conhecer como único e suficiente Salvador. Quanto a nós outros, renova a nossa mente e o nosso coração e dá-nos ímpeto de buscarmos a tua santa presença. Desperta-nos, ó Deus, para não sermos nem como manhoso, nem como confuso, mas para sermos servos do Senhor que exalam o perfume de Cristo. Faz com que a nossa boca se abra, com que o nosso coração arda na tua santa presença. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir que ainda assim de pé como estão, vocês peguem as suas Bíblias, por favor. Temos Bíblias no escaninho do banco à sua frente, que é na linguagem que eu vou ler aqui. E abram, por favor, em Apocalipse, capítulo 9. No último sermão em Apocalipse, nós falamos das 4 primeiras trombetas. Foram bem curtinhas. E hoje nós vamos ver outras 2, que são mais intensas. Até porque aquele capítulo terminou com ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar, pois 2 deles vão tocar agora no capítulo 9. Que diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha.
e o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, que foi lida e que será brevemente exposta ao nosso coração. Que o Senhor nos fale, nos alimente, nos exorte, nos dirija. Tranquilize o nosso coração, por sabermos que estamos com o Senhor. E que incomode o coração daqueles que porventura não te têm como Salvador, a fim de que a tua palavra gere vida em todos os que aqui estão presentes, para a glória do Senhor. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos.